Olá, oitavo ano, tudo bem? Espero que sim. Então, esse é o nosso terceiro videoaula. Nesse terceiro videoaula, nós iremos fazer o que? Uma abordagem de revisão desses conteúdos, né? Qualquer dúvida que vocês tenham com relação às explicações, peguem o vídeo um e vídeo 2, porque o que eu vou falar aqui, eu já falei lá também, só que aqui eu vou falar de uma forma mais resumida, né, sobre esses conteúdos, né. Eu vou juntar um pouquinho de cada momento, né, porque lá no vídeo um nós falamos mais do que do módulo um e no vídeo 2 nós falamos um pouco do módulo um e do módulo 2, né? Agora nós iremos falar do módulo um e módulo 2 como revisão, tá? Então, logo no início das aulas, nós conhecemos um pouco sobre o conteúdo que foi apresentado a vocês, né, que foi abordado, né, em sala, foi a representação da paisagem natural, né? E aí, dentro dessa abordagem da representação da paisagem natural, eu apresentei para vocês, né, imagens, né, que tem no nosso livro, imagens antigas, né, de obras de arte, né, uma imagem bem marcante é uma pintura do francês Claude Monet, né, que pertence ao movimento chamado de arte impressionista, né, que eu já expliquei para vocês em sala de aula, que o movimento artístico chamado impressionismo, ele surge na Europa, né? No momento em que vários artistas estavam não estavam não se agradavam da ideia, né, de fazer aquela arte certinha, aquela arte que eles tinham que ir para dentro das academias para aprender, para fazer com perfeição, né? Aquela figura toda detalhadazinha, arrumadinha, perfeitinha. Eles queriam inovar, né? Então, o impressionismo, as primeiras obras impressionistas, elas foram para ser expostas num salão, né, num salão de arte, né, numa vernissagem, e o crítico, ao receber as obras, olhou para a maioria e falou: isso não é arte, isso é a impressão de algo. E pegou a maioria dessas obras que ele não considerava que fosse uma pintura acadêmica, né? Que era o que os impressionistas estavam fazendo, eles não estavam seguindo as regras da pintura acadêmica, né? Eles estavam seguindo outra linha de pensamento, né? Outra linha da estética artística naquele momento. E aí, nesse momento, quando esse crítico, o responsável, né? Perdão, o responsável pela exposição, ele pega essas obras e coloca num quarto separado. E aí, quando a exposição é aberta ao público, vem um crítico de arte, né, visitar a exposição acadêmica, né, lá nos salões parisienses. E aí, num determinado momento, ele sai da exposição oficial e adentra nesse salão onde tem essas obras de artes que não interessava para a exposição oficial. E aí ele se depara, né, com uma obra que tem o título de Impressão Nascer do Sol, que foi pintada por Claude Monet, né? Aí quando ele se deparou com essa pintura Impressão Nascer do Sol,
o crítico disse, né? Falou na hora, né? Ah, isso aqui não é arte. Isso aqui é a impressão que ele está pintando a impressão de um pôr do sol. Mas não é um pôr do sol. É apenas a impressão. Com essa palavra, né, que esse crítico, com essa frase que ele falou, né, o crítico de arte falou nessa exposição, né, nesse momento, escreveu no seu jornal, né, e falando, né, denegrindo a arte impressionista a partir desse nome. Ah, ele está criando a impressão de algo. Aí surgiu o nome impressionismo, né? A partir desse quadro que se chama Impressão Nascer do Sol. Quem tiver mais curiosidade para conhecer o quadro, é só colocar no Google Impressão Nascer do Sol, que aí você vai encontrar essa pintura que pertence a Claude Monet, né? Vocês também lembram que eu falei para vocês que Claude Monet é considerado o pai do impressionismo, né? Então, voltando a falar nessa questão da representação da paisagem natural, os impressionistas, eles também gostavam, tinham atração por representar a paisagem natural. Claro que a forma como eles representavam não era tão natural assim, mas os temas eram sempre, na sua maioria das vezes, a natureza, né? Vocês podem observar, por exemplo, nesse quadro aqui, que pertence ao movimento, né, do impressionismo, mas também que está ligado com essa representação da natureza natural, né? A representação da paisagem natural, perdão, né? Então, é um quadro que mostra uma paisagem bem real, né? Bem próxima da realidade. Parece até uma fotografia. E aí eu vou mostrar uma outra pintura que é do Claude Monet, que aí realmente vocês vão perceber que essa, apesar de ter elementos da natureza, né, tá ligado com a natureza, com a representação da paisagem natural, mas ela não tem uma certa nitidez, né? Observem aqui, olha. Observem aí como essa pintura do Claude Monet, ela se chama Niféias ou Nenúfas. Eu acho que eu falei sobre essa pintura no vídeo número 1, né? Eu fiz um comentário sobre as plantas aquáticas que nós temos aqui no Brasil, como, por exemplo, as Vitória Régias, que as niféias lembram as Vitórias Régias, as nossas Vitórias Régias, né? Que são contadas também em várias lendas amazônicas, né? Sobre Vitória Régias, né? Sobre a planta Vitória Régia. Ainda no módulo 1, nós temos os artistas viajantes, né? O que foi isso, né? Esses artistas viajantes, né? Foi um momento em que a Europa, né, os europeus, eles começaram a organizar grandes expedições para
adentrar na América do Sul, né? Porque eles tinham muitos relatos sobre os nativos, sobre as questões tropicais, e eles começaram a se organizar para montarem, né, expedições, né, para adentrar nessa América do Sul, né, nesse novo mundo, né, que estava sendo descoberto para os europeus, né. E nessa adentrada, né, nessas expedições, né, que eles fizeram no início do século XIX, né, eles chegaram a entrar pelo interior do Brasil, né, em várias regiões, né, partindo muitas dessas expedições, quando chegaram aqui no Brasil, elas partiram do estado de São Paulo e adentraram pelo Nordeste do Brasil todo, né? E aí essas expedições duravam meses, anos, né? E eram momentos difíceis, né, para esses artistas, né? Momentos de grande medo, né? Porque eles saíam, mas eles tinham medo do que eles iriam encontrar, né? Porque eles estavam em busca, né, de novas descobertas, né? E eles não tinham contato com a maioria das tribos indígenas no início do século XIX. Então, com isso, eles tinham medo de como eles seriam recebidos por esses nativos, né? Que eles diziam que não tinham uma cultura, né? Então, essas expedições que adentraram pelo interior do Brasil, elas tinham a função, né, de registrar, né, a fauna, a flora, né, desenhar, né, os animais nativos, né, desenhar as próprias tribos indígenas. Eles tinham essa função, né, nesse momento, né. Observem essa pintura, né, que mostra uma dança, né, indígena, né, que foi retratada nesse momento dessas grandes expedições que adentraram pelo Brasil, né, pelo interior do Brasil, desbravando os nossos sertões, né, os sertões brasileiros, né. Então, assim, essas expedições, elas tinham essa intenção, né, de registrar tudo que eles encontravam pela frente. Animais, os répteis, os insetos, as plantas, todos os tipos de plantas tropicais que eles não conheciam e que eles encontravam nessas expedições, eles registravam, perdão, eles registravam, né? Os pássaros, né? Inúmeros pássaros foram registrados. Aqui no bairro de Santa Teresa, na cidade do Rio de Janeiro, tem um centro cultural chamado... Meu Deus, perdi agora. Desculpa, gente. Esqueci agora o nome. Casa Castro Maia, né? Que é um centro cultural onde tem bastante
desenhos desses registros desse período, né? Dessas grandes viagens, né? Dessas grandes expedições dos europeus pelos sertões brasileiros. Fica esse centro cultural, ele fica no bairro de Santa Teresa, no Morro de Santa Teresa, né? Raimundo Castro Maia, o nome do centro cultural. Fica em Santa Teresa. Aqui, olha, nós temos outra representação de indígenas, né? De nativos brasileiros, né? Essas expedições, além de registrar esses nativos, eles também criavam também cartografia, ou seja, eles desenhavam mapas de várias regiões, né? Os mapas que nós temos hoje se iniciaram os desenhos lá pelo século XIX. E também nós temos também a arte e ecologia, ou arte da terra. O que é essa arte e ecologia? É quando o artista ele pega, né, ele pega elementos da natureza para falar da natureza, né? Ele se expressa através de um trabalho, né, de uma expressão artística para alertar a sociedade, né, da importância de se preservar o meio ambiente, né? E aí temos aqui, olha, essa imagem, tá? É uma imagem, né, que é em espiral, né? Que ela pertence ao artista Robert Smith. Ele é um dos maiores responsáveis por esse tema, né? Por essa temática, né? Por abordar esse assunto de valorização do meio ambiente. A arte dele era, na verdade, ele pegar blocos de pedras e montar em caracol sobre uma área, né? Tipo uma praia, né? Aonde a água vai chegando, a maré sobe em alguns momentos e depois ele fotografava do alto para ter uma ideia de uma expressão que chamasse a atenção do espectador, né? Pela sua grandiosidade, né? Além de Robert Smith, nós temos também o polonês Franz Kreisberg, né? Que é um artista que nasceu na Polônia e veio para o Brasil, né, em 1948. Todo o trabalho de Franz Kreisberg está baseado, né, nos elementos que ele recolhia de queimadas pelo Brasil afora, né? E aí ele fazia suas esculturas através dessas sobras de materiais que ele recolhia nessas queimadas. Inclusive as suas tintas. Ele produzia com as cinzas que ele colhia nessas queimadas. Observem essa imagem, tá? Se eu não me engano, eu coloquei essa imagem no exercício 2, né, da aula 2. Então, o Franz Kreisberg foi também um grande artista naturalizado brasileiro, né, que nasceu na Polônia, mas que também lutou muito pela preservação do meio ambiente no nosso país.
E para finalizar, vamos abordar a representação do corpo, né? E aí nós temos o quê? 3 momentos, né? A representação do corpo, o corpo humano, ele aparece em várias formas. É o elemento mais utilizado nas expressões artísticas. Ele é utilizado na pintura, na fotografia, na escultura, com maior frequência. E isso já vem desde a Grécia Antiga, as representações do ser humano nessas expressões artísticas, né? Na pintura, na fotografia, que é mais recente, e na escultura, né? E nas gravuras também. As gravuras, de um modo geral, todas as técnicas de gravura utilizam a figura humana também como expressão, como elemento principal de expressividade, né? E aí eu vou mostrar para vocês uma pintura que é uma pintura renascentista, né? Que essa pintura se encontra no teto da Capela Sistina, no Vaticano. É uma pintura que foi criada pelo pintor renascentista Michelangelo, tá? E a última imagem aqui, né? Essa imagem aqui é uma pintura que o tema é mitológico, né? É a mitologia, né? É as 3 graças, né? Que fala o quê? Da representação, né? Do mito, né? As 3 graças, né? Que é de um mito grego que os artistas já utilizaram de várias formas, né? Essa imagem, né? Essa pintura, as 3 graças, ela já vem sendo interpretada, né? Utilizada como manifestação artística há inúmeras vezes, né? Desde o século XVIII, né? Ela é representada na pintura, na gravura, na escultura, na fotografia, né? Ah, mas como na fotografia, José Carlos? Vários fotógrafos já pegaram obras de arte, né? Pinturas, e montaram como uma fotografia, né? E aí fotografam a cena. Então, a representação do corpo, ela é muito utilizada nas expressões artísticas. 8º ano, eu espero que esse vídeo possa auxiliar vocês na hora de vocês fazerem os seus exercícios, tá? É de suma importância que vocês leiam o módulo 1 e módulo 2 do nosso livro, antes de vocês começarem a responder os seus exercícios, tá? Além disso, eu quero lembrar vocês que o prazo está terminando para vocês me enviarem os trabalhos que eu deixei na primeira videoaula, as orientações para vocês fazerem os trabalhos e depois fotografar e me enviar por e-mail. Não esqueçam, tá? Já recebi alguns trabalhos, já respondi a algumas pessoas, estou tentando responder a todos, tá? Então, o prazo está terminando. Se encerra dia 14 de abril, ok? Fiquem com Deus. Tenham uma boa Páscoa. Tchau, tchau.